Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vive o que Você É e especialista certificada em EFT desde 2010. Então eu uso para mim e para os meus clientes, sejam eles do Brasil ou de outras partes do mundo, a ter as suas transformações desejadas. Okay? O uso da EFT ou técnicas de libertação emocional é o grande atalho facilitador para que as pessoas cheguem com facilidade, com leveza, curtindo o processo da sua transformação, do seu objetivo desejado. E hoje nós vamos falar de hipermetropia. Já falei de miopia, já falei da questão do estrabismo, já falei do astigmatismo. Então, as lives anteriores vocês encontram no youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's, e lá vocês podem ter as informações que vocês precisam, tanto das lives anteriores, como de outros vídeos para outros objetivos. Tudo separado por listas de assuntos, né? Normalmente se chama de playlists. Então, nessas listas de vídeo, se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, clica no sininho, recebe as novidades clicando no sininho, né? E é bacana que você pode ver e rever não só as lives, como todos os 280 vídeos que estão lá, já cadastrados, para você ter resultados agora, sentir os efeitos da EFT agora, né? Porque o bacana é que o nosso único momento de poder real é o agora. E a EFT vai lá, remove o que você não precisa mais, deixando você ver o que você já tem dentro de si. Você tem muita abundância, tem muita vida, tem muita saúde, tem tudo que você precisa para se sentir bem agora. Às vezes está faltando só a remoção do que você não precisa mais, para que você possa perceber o que você, a grandeza que você tem dentro de você, tá? Os potenciais, os insights, a visão do todo, né? Desde sexta passada eu venho falando sobre a visão, tá? A visão de si, a visão do mundo, a visão das pessoas, a visão que a gente tem nas relações. Então, a questão da pessoa poder ter seu ponto de vista mudado, que isso é um processo natural, possível, e a única coisa certa é a mudança mesmo. Então, vamos a mais esse assunto super interessante. E mesmo que a pessoa não tenha hipermetropia, é bacana perceber se ela tem no seu cotidiano, se ela tem nessas coisas, nos seus hábitos, nos seus pontos de vista, esses 5 itens. Para variar, eu tenho meu resuminho aqui, né, para não deixar de falar nada para vocês. E esses 5 itens, essas 5 atitudes mentais que fazem que a pessoa, mesmo que ela não tenha hipermetropia, ela pode vir a desenvolver, porque é uma questão de atitude, o corpo reagindo a essa atitude, mostrando se isso é adequado ou não para a pessoa viver aquilo ali, né? Antes nós falarmos mais profundamente sobre a hipermetropia, o que significa clinicamente e o que significa metafisicamente, claro que no final sempre tem práticas de EFT, né? Pra gente ter outros resultados. Eu quero dar uma rica noite pro pessoal que chegou aí na live. Rica noite Silvia, José Luiz, Bianca, Carla, Brenda, Marcel, Cíntia, João, Ana, Sara, Márcia, Martina, Rosimara, Jennifer. Uma rica noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live. Tá? Então, a miopia é o oposto da hipermetropia. Assim como no míope, a imagem não se forma no lugar certo porque o olho, a córnea é muito grande, né? Então daí acaba que se forma antes, a imagem é formada antes. Na hipermetropia,
é o oposto, a córnea é pequena ou é achatada. E aí a imagem se forma atrás da zona de formação de imagem. Então, o resultado é que a pessoa não tem a visão de perto, que é o oposto da miopia, né? A miopia, a pessoa tem uma boa visão de perto, mas não tem a visão de longe. E na hipermetropia, a pessoa tem a visão somente de longe. O que significa? Metafisicamente falando, que a pessoa não se vê, ela não se percebe, ela consegue perceber muito bem a história do outro, a situação do outro. Até hoje eu trouxe uma historinha, porque quando eu preparo as lives, eu sempre penso em contar alguma coisa que inspire você a ter uma transformação já com a live, né? Então, tem uma história bem interessante, mas primeiro eu quero falar dessas 5 atitudes mentais que acabam direcionando a pessoa, se ela está no momento dela de transformação, de ver o mundo com outros olhos, de ver a si mesmo também com outros olhos, né? Porque se a gente se vê com outros olhos, a gente consegue ver o mundo com outros olhos, porque a gente está se exercitando em si primeiro. Então, quando a pessoa tem essas 5 atitudes mentais que eu vou falar hoje, e claro, eu sempre gosto de contar uma historinha que ajuda você a se ver diferente, né? A sentir não só motivado, mas encantado com a sua transformação, e aí isso faz com que você se mantenha nela, né? Quando uma pessoa até pode te motivar a começar, mas o que te mantém na linha, te mantém no trilho da transformação permanente, é esse encantamento que você cria, transforma e se propicia através da vida, através dos momentos que fazem cada instante do que você pode chamar de agora, uma sucessão de agoras. Então, imagina, você não consegue ver claramente próximo, ou seja, o agora para você é uma coisa incerta. E aí, como você tem este medo do agora, esse medo de se ver, você vai ver o outro, vai enxergar só o outro, vai enxergar só a condição que o outro está te mostrando. E aí você não tem uma relação consigo. É importantíssimo, né, para essas pessoas. Depois eu vou dar 2 dicas bem legais antes da gente fazer a EFT, tá? Que elas podem ter já, imediatamente. Saiu da live, já pode aplicar em qualquer coisa, qualquer lugar. E sempre tem a prática de EFT no final. Então, esse medo do presente, se não souber exatamente todos os passos do que vai acontecer, não empreende, não vai. Não avança, não se aventura naquele momento presente, também não celebra o presente. Vamos dizer que agora chegou num ponto X de resultado, não celebra, porque tem sempre aquele medo assim, puxa vida, não está concluído. A vida é uma eterna falta de conclusão, isso é verdade? Ok? A existência é um momento incerto atrás do outro, né? Mas se eu, no meu momento presente, me concentrar em me perceber os sinais que o meu corpo está emitindo, perceber os sinais, e conviver com esses sinais de uma forma harmoniosa, né? As coisas podem mudar, as coisas podem ser vistas de outra maneira. Então esse medo do presente, né? Então acaba a pessoa não vivendo o presente, ela não celebra o presente, ela não se entusiasma com as coisas que acontecem, porque tem essa sensação assim que o presente ele não está totalmente explícito, né? E na verdade ele é aquilo ali, o presente é exatamente o que está acontecendo, E é o único momento e ponto de mudança, e ponto de interação, e ponto de poder, porque é onde eu posso realizar alguma coisa. O passado não tem como mexer, o futuro, ele é uma coisa que eu ainda não cheguei lá, mas o presente é aqui, que nessa live que estou fazendo com vocês, é o presente, é esse momento,
ok? O que eu vou fazer depois, qual vai ser a próxima live. E se eu estiver pensando nisso agora, tá? Se eu estiver exatamente concentrado no futuro, no momento presente, eu vou estar planejando o futuro, eu não vou estar executando essa live agora. Tá? Não vou estar tirando nem passando o máximo para vocês, tá? Dentro do que eu consigo que está no meu alcance de inspiração para vocês. E eu também não faço nenhuma aprendizagem, né? No momento que eu estou falando, eu também estou me ouvindo, eu também estou num processo de aprendizagem e desenvolvimento da minha própria sabedoria. Então, o que acontece? A pessoa que está, então, na hipermetropia, ou está no caminho de desenvolver a hipermetropia, é uma pessoa que precisa ter tudo extremamente planejado, senão ela não vai fazer nada. Okay? Ela se descuida de si, porque ela está só olhando para o outro. É que nem a vizinha aquela na janela que fica olhando todo mundo passar. A água está lá no fogão, mas ela está olhando todo mundo passar. O leite está lá fervendo, ela está olhando todo mundo passar. Tá? O que vai acontecer? O leite derrama, a água ferve, torra a chaleira, né? Suja o fogão com leite e acaba não tendo a possibilidade de se ver melhor, de se sentir melhor. E a importância da gente conseguir fazer isso. Então, assim, eu falei que a pessoa, resumindo então os 5 itens, né, porque eu já falei sobre todos eles. Agora vamos enfatizar essas informações para que você possa sistematizar e perceber isso no seu dia a dia. Como é que você pode perceber? Se perguntando, eu estou realmente só olhando para o outro, cuidando do outro, pensando no outro, observando o outro, tá? Então vamos resumir. Item 1. Não consegue enxergar o presente, não vê o presente, tá? Não se cuidam, porque focam só no outro. Gostam das coisas extremamente planejadas, não fazem nada. Porque se não tiver certeza, porque tem tanto medo, se não tiver certeza absoluta do que vai acontecer, já não vai se empenhar, não vai se aventurar, não vai entrar em nada. Tá? E aí, nisso tudo, precisam ver as coisas muito claramente. E aí, esse medo, né? Medo do presente, porque muitas vezes as pessoas se confundem medo do futuro com medo do presente. O que é realmente esse medo do futuro? Tá? Por exemplo, quando uma pessoa chega e diz assim, eu tenho medo tremendo de morrer agora, né? Mas na verdade é que no presente ela não está vivendo. E isso é uma questão muito importante. Imagina, no presente eu não estou vivendo, que tipo de futuro que eu estou construindo? Se eu quero ter uma boa saúde no meu futuro, eu tenho que começar a construir isso agora, um dia por vez. E cada dia é o seu momento presente. Se eu quero ter uma casa melhor, eu vou ter que salvar um dinheiro em cada momento presente. Tá? Cada mês, quando eu recebo esse dinheiro, no momento que eu recebo, eu já preciso salvar um montante. E eu preciso também fazer o meu presente ser produtivo para mim. Tá? E aí, a primeira dica que vem é a questão de saber balancear o quanto eu ajudo o outro e o quanto eu me ajudo. Tá? Eu gosto muito da história do enfermeiro, do médico, né? Eles têm uma boa saúde, por isso que eles conseguem conduzir e ajudar na boa saúde de outras pessoas, né? Imagina se o médico e o enfermeiro estão doentes, como é que eles vão ajudar? Então, a importância de olhar para o outro, mas também olhar para si, não esquecer de si, encontrar esse equilíbrio, ok? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, se dê a chance de ver o presente, de celebrar o presente, celebrar os pequenos resultados. Não espere ter o plano todo pronto para celebrar o que está dando certo. Tem coisas que já estão dando certo na sua vida, celebre isso.
tá? Valorize esse momento presente e irradie uma vibração, porque quando a gente faz uma celebração, a gente está mandando também para o universo: eu realizo. Eu sou um instrumento de realização e percebo isso, aceito isso, tá? E me vejo nisso. Tá? Então, a importância dessas duas condições, de celebrar o presente e de ponderar entre cuidar do outro, observar o outro e observar a si mesmo. Tá? Eu lembro uma vez que estava assistindo, na verdade não estava assistindo, eu estava ouvindo o programa da Rádio Gasparetto, de São Paulo, né, que tem na Rádio Mundial todas as quartas-feiras, e aí entra no ar para falar com ele uma terapeuta. E eu não me lembro de terapeuta de quem ela era, mas o importante foi o assunto, como foi conduzido, né? E aí o Gasparetto falou justamente isso: o terapeuta é aquele que mais se terapeutiza, tá? No sentido que ele é o primeiro a se olhar, o primeiro a se perceber, e aí ele consegue perceber o outro. Tá? Então, quando eu comecei a EFT em 2010, uma das coisas que me encantou nessa técnica é que a gente consegue se ver melhor. Tá? E como um defeito de interação com outros, a gente consegue ver, perceber e entender o outro melhor também. Quando você remove seus pontos de vista limitantes, quando você vê outros, se permite ver outros pontos de vista, tá? Quando você remove traumas, quando você remove decretos negativos, tá? Quando você elimina imagens de traumas, e aí você se permite ver que a vida não é só o trauma, existem outras coisas acontecendo quando você remove o trauma, quando você sai da frequência do trauma, quando você elimina o foco no trauma. Então, o evento não vai deixar de existir, mas você vai realmente deixar ele no passado, né? Que é o local que esse evento precisa ficar. Já foi e de alguma maneira serviu para te trazer até aqui. Então, é importante ter esse instrumento. Antes da gente entrar na prática de EFT, né, para variar, o tempo passa voando a beça, eu quero falar para vocês sobre essa historinha. Eu gosto muito dessa historinha, já contei em outros vídeos, mas não nessa live. Já postei também no meu blog a respeito, né? E como é bacana quando a pessoa consegue se perceber nessas historinhas, que muitas vezes não são suas. Essa historinha não é minha, né? Foi uma historinha que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu nunca me esqueci porque ela é muito interessante. Ela fala de uma senhora que tinha mudado para uma residência com o esposo. E quando ela chegava na cozinha para fazer o café da manhã, a vista que ela tinha era do pátio da vizinha. E nesse pátio tinha um varal de roupas. Nesse varal, a vizinha olhava e dizia assim: meu Deus, essa vizinha não sabe lavar roupa, porque as roupas dela estão sempre sujas. Ela vai ter que um dia dar um jeito nessas roupas sujas, né? Porque como é que ela bota roupa suja no varal? Será que ela não tem um bom detergente? Será que ela não tem um bom produto branqueador? Ou será que a máquina dela tá suja? O que será que tá acontecendo? Essa mulher bota todo dia a roupa na corda e tá sempre suja. Então era a reclamação dela todo dia, a observação dela todo dia era a respeito desse varal, e porque era o que ela enxergava na cozinha quando ela fazia o café da manhã. Aí passaram-se meses e teve um certo dia que essa que viu o varal da vizinha sempre sujo, com as roupas sujas, acordou, levantou para fazer o café da manhã e teve uma surpresa, né? Porque ela olhou o varal e as roupas limpíssimas, limpíssimas, limpíssimas. Ela disse assim: meu Deus, o que aconteceu? A vizinha deve ter trocado o sabão em pó, né? Porque as roupas estão tão limpas, brilhantes, né? E o marido dela disse assim: meu bem, eu lavei as vidraças. Então, às vezes a gente tá olhando lá pro outro, cuidando do outro, olhando ao longe e não tá vendo o que precisa fazer em si, né? Para ter a sua transformação, para ter outros resultados, para atrair outras coisas da vida, não ficar só atraindo
esses medos, vivendo os conflitos da mente, né? Vivendo sob o domínio da mente, que a mente vive no medo, né? Ou ela vive no passado, olhando as culpas, ou ela vive no medo do futuro, e o presente não está sendo vivido se a pessoa se deixa conduzir somente pela mente. Então, a importância de se ver, de se perceber, de ter a noção de si, tá? De perceber seu espaço, perceber seu trabalho interior, que é para a vida inteira, ok? Porque é uma jornada fascinante. Cada vez que se deslumbra uma parte de si, que se vislumbra uma parte de si, que aparece mais um potencial que a gente está usando e não sabia que tinha aquela capacidade, né? Que vem aquela ideia que você não sabe de onde ela veio, da sua conexão com o todo, mas que agora ficou perceptível porque não tem mais o bloqueio que impede, não tem mais aquele telhado de vidro que impede a sua percepção de si. Então, a importância da remoção desse cuidado de si e a remoção do que já não serve mais. Por algum tempo serviu, agora não serve mais. É só isso. Tá? Então, cuidando cada vez mais de si, celebrando a vida, vivendo o seu melhor, percebendo que está vivendo o seu melhor, tá? Que o que você vive hoje é a conjuntura de um todo. A vida está aí para nos guiar, nos conduzir, nos suprir, certo? Então, antes da gente entrar para a sequência de EFT, eu quero dar uma rica noite pro pessoal que chegou aí depois na live. Iraci, Ana Maria, Rodrigo, Carolina, Rosângela, Márcia, Edmilson, sejam todos bem-vindos. Uma excelente noite, uma rica noite a todos. E agora nós vamos fazer a sequência de EFT para a gente poder melhorar essa condição, né? Porque se a gente não confia na vida e não confia nas pessoas, tá? É porque houveram eventos, tá? Que fizeram isso. Ontem nós falamos um pouco nessa questão do eu não confio nos outros, né? O mundo não é de confiança. Nós fizemos sequência de EFT para isso. Hoje nós vamos fazer uma sequência de EFT, eu não sou de confiança. Ou então ainda pode se dizer eu sou uma fraude. Ok? Por que eu não sou de confiança? Em eventos anteriores, eu me percebi não cumprindo coisas que prometi. Ou então eu falhei em coisas que eu disse que ia fazer. Fui até um ponto e não concluí. Então não dá para confiar em mim. E o que isso acarreta? Eu vou gerar processos de autossabotagem para não me deixar expor assim novamente em condições em que não termino. Ou então eu vou fazer planejamentos bem pequenininhos. Eu vou fazer bem menos do que eu poderia, só para não me expor à possibilidade de não cumprir novamente. Então, por exemplo, faça um planejamento de ter 10 novos clientes. Não vou fazer 10, vou fazer 2. Porque esses 2 eu tenho certeza que eu vou cumprir. Tá? E isso não é normalmente muito explícito. Mas é só ver outras vezes que fizemos planejamentos e não chegamos aos resultados esperados. Né? E que a gente percebe que foi parte da gente que não fez aquilo que era necessário. Então, daí... a central passa a ser a pessoa, tu começa a não confiar em si mesmo, tu começa a ter distanciamento de si e você vai criar processos de autopunição por não cumprir essas tarefas. Então, vamos fazer a respiração profunda, solta, e aí eu quero que você relembre um evento que você não cumpriu. Que você não conseguiu chegar até o final naquela tarefa. Okay? Que você planejou e ficou longe dos resultados esperados. Então, fica difícil confiar em você para tentar de novo, para se permitir de novo, no momento presente. Respira fundo. Lembre-se que é bacana assim, ver a cena do evento, na verdade é a cena residual, né? Uma nota de 0 a 10, não é possível confiar em mim,
10 é extremamente texto, não tá mesmo para confiar. Não sou de confiança. Não sou uma pessoa que eu mesmo possa confiar, que dirá os outros. Tá? E aí fica essa necessidade, é um dos motivos, fica a necessidade extrema de servir, ajudar e esquecer de si. Até que o outro me mostre que eu sou uma pessoa confiável, né? E na verdade é a gente mesmo que tem que confiar na gente. E o outro, né? É a função de cada um confiar em si. E perceber que cada um faz o que pode dentro dos seus exercícios. Então, respira fundo e solta. Então, vamos à sequência de EFT. Repete depois de mim. Mesmo que seja difícil confiar em mim, porque eu falhei naquele evento, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que às vezes eu me sinto uma fraude, porque eu prometo uma coisa e faço outra. Eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que muitas vezes seja difícil confiar em mim, depois de todas que eu aprontei e não cumpri, eu escolho me dar uma chance de me ver com outros olhos. Eu olho para esse evento que eu planejei, mas não cumpri. O resultado que eu prometi, mas não atingi. Não pareço uma pessoa de confiança. Difícil acreditar em mim. Quem dirá confiar? Eu tento olhar para o meu passado e vejo esses eventos. Como eu posso me permitir entrar em outras áreas se eu não confio em mim? Embaixo do braço. Difícil confiar em mim. Já falhei muitas vezes com a minha palavra. Tem esse evento que prova isso. Talvez tenham mais eventos que mostrem que não dá para confiar em mim. Então, se permitir seguir é difícil. Se permitir celebrar fica mais difícil ainda. Se permitir entrar em novas zonas e áreas de experimentação, sei não. Acho que não vai dar. Olho para o meu passado e ainda vejo esse monte de eventos não cumpridos. Por mim mesmo, percebo a minha máxima culpa, compreendo que fui eu que não fiz a minha parte. Mas eu fico imaginando se seria possível eu me dar uma chance de relaxar no aqui e no agora, de eu me olhar, de eu me perceber que tenho muito mais para dar para a vida, começando cuidando de mim, me aceitando, me dando carinho e atenção, cuidado e apreciação, me permitindo ser, viver e experimentar. Eu mereço me dar atenção. Não é por causa do meu passado de fracasso e descumprimento que eu vou deixar de me cuidar, de me dar atenção, de rever os meus próprios conceitos. Como vou então ter chance de acertar se eu não tentar de novo? Aprimorando as arestas e assim tendo novos resultados. Respira fundo e solta. Então ficou a nossa live de hoje, hipermetropia. Sexta-feira nós não vamos ter live porque eu tenho
5 grupos de EFT pro PAV. Então, e depois eu não vou ter energia para fazer a live de novo, de noite. Então, o bacana é que vou ter esses 5 grupos com por volta de 100 pessoas, né? Cada um. E depois eu vou contar as novidades para vocês segunda, tá? Eu tenho um excelente final de semana, um rico final de semana, muitas alegrias. Aproveitem e revejam as lives, né? Porque essas lives, elas não trazem só o problema já instalado. Tu tem uma condição de evitar que o processo se instale quando você faz como se fosse uma EFT preventiva. E na verdade não é uma EFT preventiva, porque quando a condição já chega no campo físico, significa que os sinais anteriores já foram passados em várias intensidades, até que o físico precisa se manifestar e mostrar essa verdade para você. E tem um outro detalhe, já que o corpo não fala, né? Ele só demonstra, então a importância de ter essa compreensão. Vejam as lives anteriores, se exercitem, deixem perguntas, comentem, compartilhem. Vocês podem compartilhar com o seu próprio Face através da própria live. Vocês podem comentar lá no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, e também deixar suas sugestões para as próximas lives. Uma rica noite a todos. Excelente final de semana e nos vemos segunda, 8h30 da noite. Tchau!